Livro 5 Impedimentos ao Crescimento na Graça, de Kenneth Hagin. Crescendo na Graça. Neste livro, o irmão Hagin aborda pontos importantes para o crescimento do cristão. Ao reconhecermos os pequenos impedimentos que muitas vezes fazem com que não corramos a nossa carreira da fé, passamos a conhecer quais obstáculos temos que evitar para não sermos atrapalhados em nosso caminho rumo ao cumprimento da vontade de Deus para nós individualmente. O autor ensina: são as pequenas coisas que nos mostram para que lado o vento está soprando. Você não olha para o prédio de uma escola a fim de saber se o vento está circulando ali. Você olha para um pedaço de papel ou para as folhas ao serem levados pelo vento no gramado. Reconheça os impedimentos, remova os obstáculos e cresça na graça que está disponível para você. Introdução. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Gálatas 5:7. É triste, mas é verdade que somente alguns cristãos têm sucesso real quanto ao crescimento na graça. De fato, alguns irmãos que já são salvos há 30 ou 40 anos parecem ter regredido em vez de progredido. Eu creio que Deus quer que cresçamos. Nesta mensagem, vou tratar de 5 impedimentos ao crescimento na graça. Primeiro, leviandade. Segundo, negligência. Terceiro, preguiça. Quarto, tagarelice. Quinto, imitação. Eu descobri essa lista enquanto dava uma olhada em uma pilha de sermões antigos. Ela foi feita na virada do século por um pregador metodista. Fiquei tão impressionado de como esses 5 impedimentos ao crescimento na graça se aplicavam também hoje a nós, do movimento pentecostal, que resolvi usar a lista desse pregador como esboço para um sermão. Capítulo 1. Leviandade. Tudo nesta era moderna parece ser leve. Até a mobília é construída com pouco peso. Hoje em dia, é difícil comprarmos móveis que sejam 100% de madeira. É tudo de plástico. As coisas não são feitas para durar. Estamos vivendo uma era de leveza, de leviandade, e parece que esse mesmo espírito penetrou na igreja e individualmente na vida dos cristãos. Há leviandade em nossa literatura também. Uma boa parte dela é leviana e fútil. Se você se alimentar com as coisas desta vida, que são escritas mais ou menos para exercitar e chocar as pessoas, você jamais avançará espiritualmente. Pouco é escrito para nos ajudar a meditar e crescer em Deus. Você deve compreender que aquilo que alimenta a carne vai deixar o espírito faminto. Cuide para que o seu interior seja alimentado. Abandone os materiais de leitura levianos e fúteis deste mundo. Eu nunca vi uma pessoa verdadeiramente espiritual que gastasse todo o seu tempo lendo romances ou revistinhas de faroeste. Eu não disse que seria errado ler um livro ou uma história de faroeste ocasionalmente. Tais coisas podem ser justificáveis. Eu mesmo gosto de um bom romance policial, mas acho que já faz uns 20 anos que não leio um. Simplesmente não tenho tempo. Sabemos naturalmente que nenhum cristão, em ocasião ou de forma alguma, deveria sequer tocar qualquer material sugestivo, tal como pornografia ou outro publicado do gênero. Entretanto, precisamos compreender também que muito da literatura evangélica de hoje é leviana e fútil. Alimente-se daquilo que nutrirá seu espírito, edificará sua fé
e irá ajudá-lo a tornar-se um cristão melhor. Não desperdice o seu tempo com frivolidades religiosas que não valem coisa alguma. Os pais precisam ser tão cuidadosos quanto ao que os seus filhos leem, como são quanto ao que eles comem. Contudo, muitos pais cristãos não prestam a menor atenção ao tipo de literatura que seus filhos estão adquirindo. Permitir que os jovens leiam livros mundanos é a mesma coisa que dar veneno a eles. No entanto, estes pais jamais pensariam em pôr veneno na comida deles. Frequentemente, os espíritos dessas crianças estão sendo envenenados pela leitura de coisas erradas. Precisamos ser cuidadosos com isso. Outra área em que também encontramos leviandade é a musical. É impossível cantar todo esse lixo do mundo e ainda ser espiritual. Refiro-me inclusive a algumas canções supostamente da igreja. Algumas delas são o que eu chamo de rock and roll evangélico. Tal ritmo é feito de forma superficial e tem por objetivo mexer com nossos pés e as nossas mãos. Esse tipo de leviandade não produz espiritualidade. Eu aprendi isso há mais de 40 anos. Depois de um tempo na presença de Deus, alimentando-me de sua palavra e orando no Espírito, eu liguei o rádio para ouvir um bom grupo de cantores evangélicos que geralmente eu apreciava. Entretanto, eu logo percebi que os cânticos que eles estavam entoando surtiram os mesmos efeitos sobre mim caso estivessem batendo na tampa de uma lata. O conteúdo era tão leviano que eu tive de desligar o rádio. Nem tudo o que leva o nome de evangélico ou gospel é necessariamente do evangelho. Precisamos cantar canções que alimentarão nosso espírito e nos abençoarão. Eu louvo a Deus pelos nossos compositores que cantam a palavra de Deus, a qual verdadeiramente nos abençoa. Cante músicas que têm por base as Escrituras. Intimamente associado a esse espírito de leviandade nas canções está o de irreverência. Há muita irreverência em nosso movimento pentecostal moderno. Precisamos treinar nosso espírito a ser sensível ao Espírito de Deus, especialmente quando há um mover do Senhor durante um culto. Recentemente participei de cultos em que o Espírito de Deus começou a falar comigo, apontando-me certas pessoas e dizendo-me o que havia de errado com elas. Entretanto, quando eu já estava para chamá-las, a fim de ministrar-lhes, a congregação começou a bater palmas e o Espírito de Deus se retirou. Sim, a Bíblia diz no Salmo 47:1: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Contudo, há o momento de fazer isso, mas há o de não fazê-lo. Na primeira parte do Salmo 46:10, Deus também diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há espírito de reverência quando se bate palmas no momento certo, mas há o de irreverência ao fazê-lo no momento errado. O momento errado ocorre quando as pessoas, por causa do que sentem, batem palmas exatamente quando o Espírito de Deus está se manifestando por meio de línguas, com interpretação ou profecia. Neste caso, ninguém consegue ouvir a mensagem. O Espírito Santo está falando conosco ou não? Deus fala a nós por meio de tais manifestações ou não? Se Deus está falando, você acha que temos o direito de interrompê-lo? Cuidado! Aquilo que às vezes parece não ser um ato de adoração a Deus, pode não passar de irreverência. Se você não sabe o que fazer, a melhor escolha é ficar quieto. Não faça coisa alguma. Siga o dirigente da reunião. Deus usa os homens. No reino natural, no mundo dos negócios, por exemplo, há o presidente de um banco ou de uma empresa e existem os subordinados deste. Em nossos escritórios, eu sou o presidente. Kenneth Jr. é o vice-presidente executivo da Igreja Bíblica Rema. E assim segue. Temos também supervisores sobre áreas diferentes.
Se eu quisesse enviar uma mensagem a um dos zeladores do campus, por exemplo, você acha que eu iria até lá falar com ele? Não, eu falaria com o supervisor dele. Se o presidente de um banco quisesse tratar com outro banco na mesma cidade, você acha que ele iria até o porteiro e falaria com ele sobre o assunto? Não, ele iria até alguém que tivesse autoridade. Você não acha que Deus é tão inteligente quanto nós? Graças a Deus, Ele é mais inteligente do que todos nós juntos, e ainda 1000 vezes mais. Ele age por intermédio daqueles que Ele estabeleceu em ofícios no corpo de Cristo. Nós que somos ministros, devemos reservar tempo para adorar a Deus e esperar nele, até que saibamos o que Ele deseja fazer em um determinado culto. Devemos ser sensíveis ao seu espírito enquanto conduzimos o povo em uma reunião. Contamos surpresos sobre cultos em que simplesmente não podemos pregar coisa alguma, porque o poder de Deus caiu quando Ele, entre aspas, assumiu o controle. Tais reuniões jamais me impressionaram. Eu pastoreei por quase 12 anos e sempre soube de antemão o que Deus queria fazer nos cultos. Talvez, algumas vezes eu não soubesse antes de ir à igreja, mas pelo menos eu sabia quando já estava lá. Eu conhecia em meu espírito exatamente o que Deus queria fazer, porque Ele me dizia. Você poderia me perguntar, como Deus lhe dizia? Através de uma intuição interior, nada mais. Eu sabia quando era o momento de mudar a ordem do culto. Às vezes, o povo estava aos brados, louvando a Deus. E quando começam, continuam nessa direção porque gostam de desfrutar esse momento. Entretanto, frequentemente chegava a hora de fazer algo diferente. Deve haver momentos em que todos bradem e louvem a Deus. Mas isso não quer dizer que é só o que devemos fazer quando vamos à igreja. Pode haver ocasiões em que apenas tenhamos de ficar sentados e quietos na presença do Senhor. Precisamos ser sensíveis ao Espírito. Os cultos mais poderosos nos quais estivemos foram aqueles em que a presença de Deus permeava o lugar. Era uma presença tão santa que ninguém se movia. Ninguém. Nós não tínhamos um berçário naquela época, mas nenhum bebê chorava. Algumas vezes ficávamos sentados de 45 minutos a 1 hora, mas não havia quem se mexesse. Sequer uma criança se movia ou um bebê chorava. Ninguém tinha vontade de dizer coisa alguma, pois todos sabiam que estavam sentados na presença do Deus Todo-Poderoso e não queria estragar aquele momento. Lamento ter de dizer que, em nossos movimentos pentecostais modernos, conhecemos tão pouco sobre o verdadeiro e profundo mover do Espírito Santo e do poder de Deus. O que experimentamos é verdadeiro, e graças a Deus por isso, mas tem havido muita leviandade e também superficialidade. Vamos progredir com o Senhor. Em alguns dos nossos cultos de cura, quando a unção de Deus para ministrar aos enfermos estava sobre mim, algumas pessoas começavam a se levantar e mover-se pelo ambiente. Isso demonstra um espírito de irreverência, entristece o Espírito de Deus, e ele não se manifestava. Tenho ensinado sobre isso nas aulas da tarde, na escola de oração e cura, mas é necessário que o assunto seja ensinado mais amplamente. Amigos, a imposição de mãos é um dos princípios elementares da doutrina do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Hebreus 6, 1 e 2, destaques do autor. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo à base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Os cristãos que realmente tivessem um pouco de espiritualidade jamais se levantariam e se moveriam pelo ambiente, falando e rindo,
enquanto as pessoas estão sendo batizadas nas águas. Não, eles ficariam sentados porque entenderiam que esse é um ritual santo, uma ordenança sagrada. A ceia do Senhor também é uma santa e sagrada ordenança de Deus. Lembre-se de que Paulo, ao escrever à igreja em Corinto, disse que muitos cristãos falharam ao participar da ceia do Senhor. Paulo disse: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 2 e 29, versão Almeida Revista e Corrigida, destaque do autor. As pessoas entendem errado o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Ao lerem isso, elas pensam que Paulo estava falando sobre o fato de alguns serem indignos. O texto não diz indignos, mas indignamente. Há uma diferença. O sangue de Jesus nos torna dignos. No versículo 27, Paulo estava falando sobre fazer algo indignamente, da atitude que adotamos, do modo como participamos da comunhão, da nossa maneira de observar a ceia do Senhor. É por esse motivo que usamos de reverência quando participamos da ceia. Ela é sagrada, é santa. No meio da cerimônia da ceia do Senhor, os cristãos não deveriam sequer pensar em se movimentar pelo ambiente, rir ou conversar com os amigos, porque a ceia do Senhor é sagrada. Da mesma forma, a imposição de mãos é uma doutrina santa. Naturalmente, esta abrange muito mais do que somente a imposição de mãos para a cura, embora a cura esteja também relacionada a ela. Para uma explanação completa sobre o assunto, leia o meu livro A Imposição de Mãos.